Olá, eu sou o professor Luiz Henrique Moreira e nesse vídeo eu vou fazer a correção da variação de números decimais. Vocês podem usar esse vídeo para estudar para a recuperação. A primeira questão diz assim: para medir a temperatura usamos como instrumento o termômetro e, no Brasil, como unidade o grau Celsius. Nos termômetros, cada grau é subdividido em 10 partes iguais, ou seja, cada parte corresponde a 1/10 do grau. O termômetro abaixo está marcando, bem, 38,6, né, gente? 38,6 graus Celsius. Porque a marquinha está aqui. Até aqui é o 38. Nós temos aqui mais 6 décimos, visto que cada parte corresponde a 1/10 de grau. Ou seja, 38 inteiros e 6 décimos. Essa é a resposta certa. A próxima questão diz assim: observe o número abaixo. Uma representação desse número é, bem, nós aprendemos em sala que o primeiro número após a vírgula está na casa dos décimos. A segunda casa se chama centésimo. E a terceira casa se chama milésimo. A parte que está à esquerda da vírgula a gente chama de parte inteira. Ou seja, esse número é 3 inteiros e 8 décimos. Essa é a resposta certa. A próxima questão diz assim: relacione as expressões com o símbolo que deveria estar entre os números abaixo. Bom, nós temos ali 0,002 e 0,02. Observe que aqui nós temos 3 casas decimais. Aqui temos 2 casas decimais. Em sala, eu falei que poderíamos deixar a mesma quantidade de casas decimais acrescentando zeros à direita na parte decimal. Então agora fica fácil de analisar, né? Agora que tem 3 casas decimais também. O número maior é o 0,02, ou seja, essa é a resposta certa. 0,002 é menor que 0,02. 3,4 e 3,298. Vamos acrescentar zeros para ficar com a mesma quantidade de casas decimais, agora que tem 3 casas decimais e aqui também. E é fácil de verificar que o 3,4 é maior. R$ 4,5 e 4,50. Bom, eles são iguais, né? Visto que eu posso colocar zeros à direita na parte decimal. E por fim, o 1,95 e o 1,905. Colocando zeros para ficar a mesma quantidade de casas decimais, é fácil de ver que 1,95 é maior que 1,905. E aqui era o igual. Avançando para a próxima questão. Diz assim: observe no quadro abaixo a promoção de uma loja de calçados. Tênis R$ 300 e nas compras à vista 50% de desconto. Ao comprar esse tênis à vista, o valor do desconto. Então, olha, é sempre importante prestar atenção no que está perguntando. Nesse caso, quer saber o valor do desconto. 50% é exatamente metade, né? Então, metade de 300, 150. A próxima questão diz assim: uma máquina fotográfica custava R$ 600. No Dia das Mães, esta máquina foi vendida com um desconto de 10% e logo depois, sobre o novo preço, sofreu um aumento de 10%. Seu preço atual em reais é... Nessa questão, alguns alunos haviam mencionado que o valor correto deveria ser 600, visto que teve um desconto de 10% e depois um aumento de 10%, então não mudaria o valor inicial. Porém, eles estavam cometendo um erro. Antes da gente resolver essa questão, vamos apenas revisar aqui algo que nós aprendemos.
Essa questão envolve o cálculo de 10% de um valor. No caso, 10% de 600. Bem, em sala eu mostrei que 10% é exatamente a mesma coisa que 10 centésimos. Ou seja, para eu calcular 10% de 600, eu vou calcular 10 centésimos de 600. Ou seja, eu vou dividir os 600 em 100 partes e pegar 10 partes. Essa é uma maneira de fazer, que vai dar 60. 10% de 600 é 60. Mas em sala eu mostrei uma maneira de calcular de cabeça também. Para calcular 10%, 1% e 5%. Para calcular 10%, a gente arrasta a vírgula uma casa para a esquerda. Como não tem vírgula no 600, está aqui. 600,0. Arrastando uma casa para a esquerda, fica 60. Para calcular 1%, eu vou arrastar a vírgula duas casas para a esquerda. Então, como a vírgula está aqui, arrastando duas casas para a esquerda, vai ficar 6. E 5% é a metade do 10%, então metade do 60 é 30. Bem, essa explicação que eu fiz aqui foi só para revisar algo que eu havia comentado em sala. Nós não vamos usar nessa questão. O que nós vamos fazer aqui, então, ou eu uso este método de cálculo de 10%, ou eu uso aquele de arrastar a vírgula uma casa para a esquerda, aproveitando que, para calcular 10%, basta eu arrastar a vírgula uma casa para a esquerda. Vamos fazer isso? Então, eu tenho um valor que é 600. 10% de 600, como nós já fizemos, é R$60. Como teve um desconto de 10%, então ficou 600 menos os R$60, ficou 540. Esse é o valor com o desconto de 10%. Logo depois, sobre o novo preço, olha o que está escrito, sobre o novo preço. Qual é o novo preço? 540. Sofreu um aumento de 10%. Bem, como teve agora um aumento de 10%, então é 10% dos 540. Usando aquela ideia da vírgula, vai ficar 54. Então, como teve um aumento de 10%, é os 540 mais 54, que vai dar 594. O mesmo vale se nós tivéssemos feito usando a estratégia de que 10% é a mesma coisa que 10 centésimos e eu calculasse dividindo por 100 e depois multiplicando por 10. Logo, a resposta é 594. Continuando. Esta questão é uma questão que os alunos demonstraram bastante dificuldade. Porém, era uma questão difícil. A avaliação que eu costumo fazer, ela tem algumas questões fáceis, como nós vimos aqui, aquela do termômetro era muito fácil. Temos algumas questões intermediárias e temos algumas difíceis. É muito importante eu fazer essa divisão na avaliação dos alunos. E essa aqui era uma questão nível difícil. Vamos ler. Diz assim: o Conselho Monetário Nacional decidiu elevar nesta segunda-feira o valor do imóvel que pode ser comprado com recursos do Fundo de Garantia por tempo de serviço. O valor passará de 500 mil para 700 mil reais em Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Segundo o Banco Central, pode-se financiar até... deixa eu arrumar aqui. Pode-se financiar até 0,9 vezes o valor do imóvel. Lembrando que aqui está dizendo que esse valor vai passar desse limite máximo para este. Bem, em uma cidade do Rio de Janeiro, um grupo de 4.998 pessoas pretendia financiar a compra de imóveis com recurso do FGTS. Todavia, apenas 2/7 delas tiveram crédito aprovado. Então, essas pessoas queriam comprar, mas somente 2/7 tiveram crédito aprovado. Vamos calcular 2/7 dessa quantidade?
Bem, para eu calcular 2/7 de 4.998, nós vamos pegar 4.998, dividir por 7 e depois pegar duas partes. Vai ficar assim, 49 vai dar 7, que dá 49, baixo 9, vai dar 1, que dá 7, sobra 2, baixo 8, 4 vezes 7, 28. Então, 4.998 dividido em 7 partes dá 714, mas nós queremos duas partes. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 7, 14. Então, 1.428 pessoas conseguiram crédito aprovado. Essas queriam comprar, mas só 2/7 conseguiram crédito, que foi 1.428 pessoas. E elas utilizarão o valor máximo permitido para o financiamento, que é R$ 700.000. Então, cada pessoa dessas aqui vai conseguir financiar, comprar sua casa no valor máximo de R$ 700.000. Bom, o volume de crédito para atender ao grupo de pessoas que tiveram crédito máximo aprovado em R$ 1.000.000. Bem, vamos ver assim. O valor do limite máximo é R$ 700.000. Não é financiado todo esses R$ 700.000. A gente consegue financiar até 0,9 vezes esse valor. Então vamos fazer esta conta, 0,9 vezes os R$ 700.000. Vou deixar esse 1.000 aqui do ladinho, tá? A gente tem que lembrar que é 700.000. Então, 0,9 vezes o 700. 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 0 dá 0, 9 vezes 7 dá 63. Deixa um espaço, 0 vezes tudo isso dá 0, 0 e 0. 0, 0, 3 e 6. Temos uma casa decimal, uma casa coloca vírgula. Então, observe que dos 700.000, na verdade, será financiado 630.000. Cada pessoa dessa conseguirá financiar 630.000, que é 0,9 vezes o valor máximo. Quer saber o volume total de crédito, ou seja, se cada pessoa consegue financiar 630.000, então o valor total agora vai ser 630.000 vezes os 1.428. Então basta a gente agora fazer esta conta aqui. 0 vezes tudo isso vai dar 0, 0 e 0. Deixa um espaço e pego 3. 3 vezes 8 dá 24, dá 2. 3 vezes 2 dá 6, com mais 2 dá 8. 3 vezes 4 dá 12. 3 vezes 1 mais 1 dá 4. Vamos apagar aqui para não nos atrapalhar. Deixa 2 espaços. 6 vezes o 8 dá 48. Vai ao 4. 6 vezes o 2 dá 12. Com mais 4 dá 16. 6 vezes 4 dá 24, mais 1 dá 25. 6 vezes 1 dá 6, mais 2 dá 8. Vai ficar então 0, 4, 16, vai 1, 9, 9, 8. Bom, 899.640. Só que a gente está considerando esse valor aqui em R$ 1.000, né? Então tem mais 000, né? Como ele quer esse valor em milhão de reais, então o milhão está aqui, ó, né? 899.640.000. Ou seja, 899 milhões vai ficar assim, 899,64 milhões. Isso é 899 milhões inteiros e mais 640.000 que está indicado aqui pelos 64 centésimos de milhão. A resposta certa, então, é esta. Próxima questão. No desenho abaixo está representado o medidor de combustível de um carro. Qual é a representação decimal do número que o ponteiro desse medidor de combustível está indicando? Bom, ele quer a representação decimal de 1/2. Para nós descobrirmos a representação decimal de uma fração, basta dividir o de cima pelo de baixo, o numerador por denominador. Pegando 1 é menor,
Pega mais um número, vai o 0 e a vírgula. 5 vezes 2 dá 10. Ou seja, 1 meio é 0,5, claro, né? A próxima questão diz assim: a professora colocou no quadro 0,2. Esse número em fração é? Bom, 0,2 é 2 décimos. Como nós não temos opção 2 décimos, vamos ver se tem alguma que é equivalente a 2 décimos. Acho que nós podemos simplificar aqui por 2 em cima e embaixo. Ou seja, a resposta seria 2 décimos, que também é 1 quinto. Essa é a resposta certa. 1 quinto é 0,2. Qual número misto corresponde a 3 inteiros e 12 milésimos? Bom, 3 inteiros e 12 milésimos, né? Lembrando que o 2 está na casa dos milésimos e é o último número, por isso que nós lemos 3 inteiros e 12 milésimos. Por isso a resposta certa é esta daqui, 3 inteiros e 12 milésimos. A próxima questão diz assim: a fração 2 quintos pode ser representada pelo número decimal. Bem, 2 quintos em decimal, eu vou dividir 2 por 5. Pego 2 é menor que o 5, preciso pegar mais um número, não tem. Eu coloco um 0 e a vírgula. 4 vezes 5 dá 20. Então ficou 0,4. A próxima questão diz assim: relaciona as colunas abaixo. Aqui arrastar a vírgula é 3 casas para a direita, 3 casas para a esquerda, 2 casas para a direita e 2 casas para a esquerda. Vamos supor que seja essa a escrita aqui, porque eu não consigo visualizar esse reticências, o que está dentro desse reticências nesse modo que eu estou operando aqui. Então, vamos lá. Multiplicar por 100, a vírgula vai andar 2 casas, olha, 2 casas para a direita. Seria essa. Dividir por 100, a vírgula vai andar 2 casas também, só que agora para a esquerda. Seria isso aqui. Multiplicar por 1000, a vírgula vai andar 3 casas para a direita. E dividir por 1000, a vírgula andará 3 casas para a esquerda. Assim como nós vimos, é um atalho, né? Quando eu vou multiplicar por 100 um número, eu posso, se quiser, fazer toda a conta, multiplicar tudo isso e depois posicionar a vírgula com 3 casas decimais. Ou eu posso cortar caminho, com isso que nós aprendemos em sala, quando eu multiplico por potências de 10, né? Nesse caso, a vírgula andará para a direita 2 casas decimais, então ficará 4, 7, 8, 5 não muda, a vírgula estava aqui, ela sairá daqui e andará 2 casas para a direita. Ela sairá daqui. Então ficaria 478,5. Apenas mostrando um exemplo. A próxima questão diz assim: em uma loja, um ar-condicionado custava R$ 965,50, mas devido a uma promoção passou a ser vendido com um desconto de R$ 96. Fabrício comprou esse ar-condicionado durante essa promoção e ainda parcelou a compra em 5 prestações iguais e sem juros. Qual foi o valor em reais de cada prestação que Fabrício pagou na compra desse ar-condicionado? Bem, custava R$ 965,50, teve um desconto de 96, então vamos tirar aqui 96. Lembrando que para soma e subtração precisamos alinhar a vírgula. 96, como não tem vírgula, eu posso colocar no final vírgula 0. 0 menos 0 dá 0, 5 menos 0 dá 5, 5 menos 6 não dá para fazer, 15 menos 6 dá 9, 5 menos 9 não dá para fazer, 15 menos 9 dá 6, e 8 menos 0 dá 8. Vírgula embaixo de vírgula. Então, esse daqui é o valor que ele pagou já tirando o desconto. Porém, ele parcelou a compra em 5 prestações iguais e sem juros. Então, nós ainda vamos pegar esse valor e dividir por 5. Bem, para facilitar um pouco essa conta, vamos fazer o seguinte: eu posso tirar esse zero daqui.
869,5 dividido por 5. Nós aprendemos em sala que para fazer divisão com números decimais, nós primeiro deixamos a mesma quantidade de casas decimais. No caso aqui temos uma casa decimal, aqui não tem nenhuma. Então vamos colocar vírgula zero. Agora tem a mesma quantidade de casas decimais. Aqui tem uma e aqui também tem uma. Depois de deixar a mesma quantidade de casas decimais, nós tiramos a vírgula. Então agora eu posso fazer a conta. Caso nós tivéssemos assim, aí eu tenho que deixar duas casas decimais aqui, aqui também, e tirar a vírgula. Repare que a conta vai ficar um pouquinho maior. Que daí eu tenho que dividir 86.950 por 500. Como eu preferi fazer desse jeito, 869,5 dividido por 5. Vou colocar um vírgula zero para ficar uma casa decimal exatamente como aqui. E agora então eu tiro a vírgula e faço a conta. Pegando 86, 1 vezes 50 dá 50. Sobra 36. Baixo 9. Vai ser 7 vezes 5, 35. 350 é o mais próximo. Sobra 19. Baixo 5. Agora vai ficar então 3, que vai dar 150. Sobra 45. Não tem mais número para baixar. Vai o 0 e a vírgula. E vai dar 9, que dá 450. 173,90. A próxima questão diz assim: Vanessa comprou 12,3 metros de tecido para fazer um vestido. Ela gastou apenas 1,15 metros desse tecido para confeccionar o vestido. Pessoal, então assim, ela, interpretando esses números, né, ela comprou 12 metros e 30 centímetros de tecido e ela gastou apenas 1 metro e 15 centímetros. Quanto que sobrou? Eu vou fazer uma subtração. O raciocínio com números decimais é exatamente como se fosse com números inteiros. Imaginando aqui que não fosse esse número e esse número. Fosse um número, uma quantidade inteira. Que fosse 5 e aqui fosse 1, por exemplo. Vanessa comprou 5 metros de tecido. Ela gastou apenas 1 metro. Quanto sobra? Vai ser 5 menos 1? Repare que o raciocínio é exatamente o mesmo de como fosse números inteiros, né? Porém, nós temos aqui números decimais. Então eu vou pegar quanto que ela comprou, quantidade que ela comprou 12 metros e 30 centímetros, e ela gastou apenas 1 metro e 15 centímetros. Alinhando a vírgula para fazer a subtração. 0 menos 5 não dá para fazer, 10 menos 5 dá 5, 2 menos 1, 2 menos 1 e 1. Vírgula embaixo de vírgula. Sobrou 11 metros e 15 centímetros. Próxima questão. Um boneco de brinquedo dá passos de 8,5 centímetros. O número de passos que ele deve dar para andar 68 centímetros é... Pessoal, a pergunta é assim. Ele dá passos de 8,5 centímetros. Vai dar um passo aqui, depois ele vai dar mais um passo de 8,5 centímetros, depois mais um passo. Eu quero saber quantos passos ele tem que dar para dar 68 centímetros. A pergunta é, quantos grupos de 8,5 centímetros cabem dentro dos 68? Né? Ou quantas vezes o 8,5 para dar o 68? Então temos que fazer uma divisão, né? Se ficar difícil, alunos, de pensar um raciocínio, coloca números inteiros que fica fácil, né? Vamos supor que fosse 20 centímetros que eu quero que ele dê. E ele dá passos de 5 centímetros. Quantos passos vai ter que dar? É 4 passos, né? 4 passos de 5 centímetros. 4 passos de 5 centímetros dá os 20 centímetros. Ou seja, é o 20 dividido pelo 5. Né? Estou explicando isso porque alguns alunos estavam assim, professor, eu não sei o que faz, eu tenho que multiplicar, eu tenho que somar, eu tenho que dividir. Isso é a interpretação do problema. É justamente isso que eu queria avaliar.
se você conseguia ler o problema e interpretar o que deveria fazer com esses números. Eu não poderia falar isso na hora da avaliação, mas agora eu devo mostrar para vocês qual é o raciocínio correto para vocês pensarem de como vocês conseguem ler um problema e verificar o que tem que ser feito, né? Em matemática é muito comum nós fazermos isso, pegarmos um problema um pouco complicado, talvez, de se pensar, deixar ele um pouquinho mais fácil e depois aplicar o mesmo raciocínio no problema dado. Vocês estão no 6º ano. Quanto mais problemas vocês resolverem, mais fácil vai ficar, né? Então, no caso, 68, nós vamos dividir por 8,5. É porque eu quero descobrir que número vezes o 8,5 que vai dar o 68, não é isso? Bom, como aqui temos uma casa decimal, vamos também deixar aqui uma casa decimal no 68, então vamos colocar vírgula 0, agora também tem uma casa decimal. E então, podemos tirar a vírgula, né? Agora que tem uma casa decimal aqui, e aqui também eu posso tirar a vírgula. E a conta a se fazer é 680 dividido por 85. Pego o 6 é menor, pego o 8 é menor, tem que pegar o 680, não tem jeito. Bom, 8 vezes 8 é 64, então não acredito que deva ficar perto disso, né? 8 vezes 5, 40, vai o 4. 8 vezes 8, 64, mais 4, 68. Ou seja, deu 8. Exatamente, 8 vezes o 8,5 vai dar os 68. Podem fazer a conta que vocês vão verificar exatamente isso. 8 passos. A próxima questão diz assim: para fazer uma viagem, Antônio colocou 25,5 litros de gasolina no tanque do carro, ou seja, 25 litros e meio. Sabendo que o litro de gasolina no dia custava R$ 2,85, faz tempo isso aqui, hein? Deve fazer tempo. Essa questão está desatualizada. O preço total pago por Antônio foi de... Pessoal, então olha, nós temos a quantidade de litros e temos o preço por litro. E quanto que eu faço para saber o preço total? Multiplico, né? De novo, eu vou mostrar o raciocínio com números inteiros. Vamos supor que ele comprou apenas 2 litros. E cada litro custava, por exemplo, R$3. Quanto que ele vai pagar ao todo? Não vai ser 6? Não vai ser 2 vezes o 3? O raciocínio aqui é exatamente o mesmo, é só porque tem números com vírgula, né? Então, a multiplicação a ser feita aqui é 25,5 vezes o 2,85. E lembrando que para fazer essa conta a gente não precisa alinhar vírgula. Em multiplicação não precisa alinhar vírgula. 5 vezes 5 dá 25, vai o 2. 5 vezes 5, 25 com 2, 27, vai o 2. 5 vezes 2, 10 com 2 dá 12. Deixa um espaço. 8 vezes 5 dá 40, vai o 4. 8 vezes 5 dá 40, com 4, 44. 8 vezes 2, 16, com 4 dá 20. Deixa 2 espaços. 2 vezes 5 dá 10, vai o 1. 2 vezes 5 dá 10, com 1 dá 11, vai o 1. 2 vezes 2, 4 mais 1 dá 5. 5, 7, 6, 2, 7. Temos 3 casas decimais, 3 casas coloca a vírgula, 72,675. Vai ser o total a ser pago. Temos mais 3 questões. Monique tem R$66 para comprar 3 camisetas. Cada camiseta custa R$10,75. Quanto ela receberá de troco? Bem, ela vai gastar 3 vezes o R$10,75. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 7, 21 com 22. 3 vezes 0 mais 2 dá 2. 3 vezes 1 dá 3. 2 casas decimais, 2 casas coloca vírgula. Como ela tem R$66, então tirando 32,25, vai ficar assim. 0 menos 5 não dá para fazer, vamos ter que emprestar, né? 5 fica 10, fica 9, fica 10. 10 menos 5 dá 5, 9 menos 2 dá 7, 5 menos 2 dá 3 e 6 menos 3 dá 3. Então vai sobrar 33,75. Ignorem esse barulho que está de fundo aqui, tá? Infelizmente tem um evento aqui do lado de casa. Bem,
Próxima questão diz assim: Pedro foi a uma loja comprar um celular cujo valor é de 850 no pagamento com cartão. Como Pedro decidiu realizar o pagamento do celular em dinheiro, ele recebeu um desconto de 12% desse valor. Qual foi o preço de reais que ele pagou? Olha o que está perguntando, pagou. Vamos calcular 12%? 12 centésimos dos 850. Nós vamos dividir 850 por 100. Como é uma divisão por potência de 10, eu vou só arrastar a vírgula. A vírgula está aqui, arrastando duas casas para a esquerda fica 8,50. Como eu quero 12 partes, então seria 12 vezes o 8,50. Quem quiser fazer essa conta, 850 dividido por 100 fazer conta mesmo, você vai chegar no mesmo valor, 8,50. Bom, 2 vezes 5 dá 10, vai 1, 2 vezes 8, 16, com 1 dá 17, deixa um espaço, e 1 vezes 85 dá 85. Vai ficar 0, 2 e vai 1 e 10. Temos uma casa decimal, uma casa coloca a vírgula. Então, 12 centésimos de 850 é 102. 102, então, é o desconto. 12% de desconto. O valor pago não é 102. O valor pago é 850 menos os 102. Quanto que vai ser 850 menos os 102? 748, né? Vamos para a nossa última questão. Após uma reforma e a compra de novos aparelhos, a mensalidade de uma academia que custava R$ 52 teve um aumento de 75%. Qual é o preço da mensalidade após esse aumento? Então vamos calcular 75% de 52. Então vamos dividir os 52 em 100 partes. Já sabemos fazer essa conta de cabeça arrastando a vírgula, né? 0,52. Como eu quero 75 partes, então é 0,52 vezes o 75. 5 vezes 2 dá 10, vai 1. 5 vezes 5 mais 1 dá 26, vai o 2. 5 vezes 0 mais 2 dá 2. 0 vezes 2 dá... 7 vezes 2 dá 14, vai o 1. 7 vezes 5, 35 com mais 1, 36. 7 vezes 0 mais 3 dá 3. 0, 10, vai 1, 9, 3. Temos duas casas decimais, duas casas coloca vírgula. 39. Bom, custava 52, teve um aumento de 75%. De 52. Isso nós acabamos de fazer, que deu 39. Ou seja, 52 mais os 75%, que é 39. 52 mais o 39, 11, e vai dar 9, 91, né?